Profundamente inseguro ou descaradamente manipulador, um poeta que chocou o país com suas atitudes escandalosas. No entanto, a liberdade de espírito presente em seus poemas e as facetas melodramáticas da sua vida inspiraram toda uma geração na Europa. Se ainda não é inscrito, já clica para se inscrever e assim não perder nenhuma das nossas histórias, as mais incríveis viagens através do tempo. Considere entrar para o nosso grupo de membros do canal, sendo um mochileiro, um desbravador ou um viajante do tempo, a galera que apoia e ajuda o canal a crescer. Meu nome é Vanessa Silva, uma historiadora em formação, e a quem interessar, essa é a história que eu vou contar hoje, a fascinante vida do poeta Lord Byron. Em 12 de julho de 1824, o sol iluminou uma fantástica procissão. Enquanto a multidão silenciosa e triste se juntava para ver o cortejo, cavalos pretos, como o ébano, enfeitados com plumas também pretas, puxavam um grande carro funerário através das ruas de Londres. Logo atrás seguiam 3 carruagens com os amigos fiéis do falecido. Depois, uma a uma, passaram as 47 carruagens das famílias mais nobres da Inglaterra, símbolos bizarros do funeral de um poeta homenageado pelo mundo, mas desprezado pelo seu próprio país. As carruagens iam praticamente vazias. Nas casas, ao longo do caminho, as mulheres respeitáveis apenas ousavam espreitar o estranho ritual por entre as cortinas das janelas. Mesmo depois de morto, George Gordon, Lord Byron, ainda era evitado pela alta sociedade. Durante 4 dias, o carro funerário, acompanhado agora somente pelos agentes funerários, prosseguiu solenemente para o norte em direção a Nottingham. Nas pequenas vilas do caminho, plebeus respeitosos juntavam-se para vê-lo passar, surpresos por ter sido negado a esse poeta, o mais popular da sua época, a honra de ser sepultado no canto dos poetas na abadia de Westminster. Em vez disso, seu corpo seria enterrado no jazigo da família, numa igreja humilde perto da casa de seus antepassados. Tendo morrido aos 36 anos, durante mais de 15 anos, Byron foi adorado e desprezado, temido e imitado. A sua influência caracterizou uma época e suas ideias e comportamento pessoal antecederam as concepções do século XX sobre independência nacional e identidade individual. A libertinagem era uma espécie de característica da família, vivida com frequência e entusiasmo na abadia de Newstead, propriedade de 1.500 hectares e antigo mosteiro que foi confiscado pelo rei Henrique VIII quando esse rejeitou a Igreja Católica de Roma no século XVI. O avô de Byron, um explorador e oficial da marinha conhecido como Full-Weather Jack, aterrorizado com os vícios do seu filho John, que possivelmente incluíam incesto, o deserdou. Mas John Byron, também conhecido como Mad Jack, raptou e fugiu com uma mulher rica. Ela, que já tinha perdido 2 filhos, morreu na França. Somente sua filha Augusta permaneceu viva, e guardem esse nome porque mais tarde ela vai desempenhar na vida do poeta Lord Byron um papel impactante que décadas depois levaria à sua expulsão da alta sociedade. Mas ainda tem caminho até a gente chegar lá. Sobrevivendo a tudo, Mad Jack voltou para a Inglaterra, onde se casou com uma escocesa rica, mas muito pouco atraente, Catherine Gordon. Esse novo casamento não terminou, no entanto, com a sua vida de malandro, e sua infeliz esposa passou a sofrer grandes alterações de humor. Foi desse estranho matrimônio que, em 22 de janeiro de 1788, nasceu George Gordon, o futuro Lord Byron. A criança nasceu envolvida pela bolsa d'água e sofrendo de uma má formação no pé direito, devido a um músculo da perna definhado. A bolsa não representava qualquer perigo e foi facilmente removida, mas Byron parecia gostar mais tarde de considerá-la um presságio de um destino amaldiçoado. O pé torto, porém, lhe provocou um trauma para a vida toda, contrastando ironicamente e cruelmente com sua beleza geral que o tornou célebre e admirado. A sua infância foi atormentada por dores atrozes, pois a sua mãe, muito religiosa, recorria a charlatães para que estimulassem os músculos da sua perna. Como que para compensar essa deficiência,
O jovem fez tudo para ser um bom boxeador, bom cavalheiro, bom nadador, adotou como hábito uma espécie de andar deslizante para disfarçar que ele mancava. E seja a sério ou por gostar de dramatizar sobre sua deficiência, falava em mandar amputar o pé que o incomodava. Mad Jack, seu pai, saiu de casa quando o rapaz tinha 2 anos e para ele sobrou aguentar o humor imprevisível da mãe e suas exigências caprichosas. Acontece que um tio-avô herdou o título e a abadia de Newstead. Foi abandonado pela esposa devido às suas aventuras extraconjugais. Esse tio deserdou seu filho, que tolamente se casou por amor e não por dinheiro. Suas finanças estavam tão abaladas que se entretinha na decadente abadia a fazer corridas com baratas. Quando morreu, apesar disso, a propriedade ainda estava intacta e seu sobrinho neto foi quem a herdou. Aos 10 anos, George Gordon se tornou o 6º Barão Byron. Agora que estava cheio de importância, o jovem se tornou um aluno arrogante e teimoso em Harrow, sua escola preparatória, e um estudante rebelde e imaginativo na Universidade de Cambridge. Uma vez levou para a universidade um urso para irritar a direção por ter impedido em outra ocasião a entrada do seu cachorro. Mas nessa época já escrevia poesias com extraordinária facilidade, tendo publicado seu primeiro volume de versos, Horas de Ócio, em 1807, ainda em Cambridge. Também na universidade se tornou evidente sua rara capacidade para atrair grandes amizades e paixões. Como muitos outros membros da nobreza rural da época, Byron passava dias inteiros montando, fazendo esgrima, remando ou caçando. As noites eram passadas na gandaia com os amigos da faculdade e um grupo de atraentes e prestativas jovens criadas da sua propriedade. Com sua tendência para o drama, servia vinho depois do jantar em um crânio incrustado de ouro. Quando todos os outros adormeciam, ele ficava escrevendo até de manhã. Após tomar seu lugar na Câmara dos Lords, aos 21 anos, o jovem, cansado do mundo, embarcou para uma aventura no sul da Europa, com escalas em Portugal, Espanha, Malta, Grécia e Albânia. Ele se considerava romanticamente um jovem amaldiçoado e condenado ao exílio. Se sentiu imediatamente à vontade ao pisar no solo grego e, em breve, começou a trabalhar em uma história em verso, A Peregrinação de Childe Harold. Na época, a região era governada por um tirano cruel, o turco Ali Pasha, que se sentiu atraído pela beleza de Byron e lhe enviou presentes, tentando um encontro amoroso. O jovem aristocrata se desculpou habilmente, embora aparentemente fosse bissexual e não desprezasse necessariamente quaisquer experiências, talvez só não tenha se sentido atraído mesmo pelo tirano. Pouco depois disso, Byron naufragou na costa albanesa, próxima a Parga, onde encontrou e acompanhou um bando de rufiões vestindo trajes exóticos, os suliotas, cujo hino orgulhoso era "Todos ladrões em Parga". Eles o escoltaram até Missolonghi, onde o destino no fim da vida voltaria a uni-lo ao bando. Pouco depois, Byron se tornou um simpatizante do movimento nacionalista grego contra a Turquia. Os gregos em seu país eram pobres e duramente oprimidos. Um patriota grego foi torturado durante meses e depois cortado aos pedaços. Byron chegou a ver um dos membros pendurados numa árvore. Mas suas crescentes preocupações políticas surgiram em paralelo aos excessos do seu comportamento pessoal. Em Atenas, Byron se envolveu sexualmente com incontáveis mulheres e rapazes. Em um dia memorável, encontrou um grupo de turcos transportando um saco que se movia. Dentro dele havia uma moça condenada por adultério com um homem cristão. O voivoda, ou governador de Atenas, havia condenado a moça a ser afogada de acordo com os costumes turcos. O jovem e rico inglês subornou os guardas, soltou a moça e a libertou secretamente. Segundo o boato, quando o saco foi aberto, Byron, espantado, teria reconhecido a moça de uma de suas aventuras amorosas. Apesar dessas distrações, ele completou mais 2 cantos, ou seções da sua novela poética A Peregrinação. Em versos fluidos e utilizando uma linguagem cotidiana com complicados padrões de rima, aquele malandro espirituosamente fútil criou uma personagem literária inesquecível, Harold, modelo dos futuros heróis românticos como Heathcliff em O Morro dos Ventos Uivantes ou Rochester em Jane Eyre. É apaixonado, embora reflexível, egocentricamente orgulhoso, mas profundamente solitário, ansioso por aventuras
Embora cansado do mundo, ele é, na verdade, uma cópia do seu criador. Em fevereiro de 1812, novamente na Inglaterra, o aristocrata, então com 24 anos, fez seu discurso de estreia na Câmara dos Lords, uma defesa muito elaborada dos testemunhos de Nottingham, que despertou pouca atenção. Mas em breve, o político inexperiente se tornou um poeta famoso da noite para o dia. A primeira edição de A Peregrinação de Childe Harold esgotou em 3 dias, e o poeta se viu soterrado de convites para as melhores casas de Londres. Byron estava preparado para representar seu papel até o fim. Se vestia sempre de preto e fingia viver quase só de água com gás e bolachas. Na realidade, escapava para as tabernas obscuras onde engolia pratos mais substanciais com carnes e batatas. Estava sempre pronto a chocar o dono da casa e seus convidados com observações indecorosas ou sugestivas. Em breve, suas aventuras com lindas mulheres casadas e empregadas se tornaram um tema de conversa na cidade. Mas essas saidinhas eram convenientemente ignoradas no mundo da alta sociedade, que, aliás, também considerava o adultério seu passatempo favorito. Mas em 1813, Byron ignorou até mesmo as tênues regras da decência e, nesse ponto, ultrapassou até os limites de quem fingia que não via o que ele fazia. Vocês se lembram de Augusta, sua meia-irmã, pelo primeiro casamento de Mad Jack? A única que permaneceu viva? Ela era física e temperamentalmente tão parecida com ele que Byron a considerava o seu alter ego, a sua própria imagem feminina. Não sendo feliz no casamento, Augusta acabou se envolvendo em uma aventura com Byron. Sim, eles se tornaram amantes nessa relação incestuosa. O poeta achou que havia atingido o grande objetivo da sua vida, uma união perfeita com outra pessoa. Augusta deu à luz a uma filha que possivelmente era de Byron. A franqueza com que o poeta falava sobre o assunto era demasiadamente chocante, mesmo para essa alta sociedade permissiva, entre muitas aspas. E para despistar todo esse bafafá, ele tentou se refugiar em um casamento convencional com a jovem rica e inexperiente Annabella Milbank. Tiveram uma filha, mas Annabella o deixou após apenas 1 ano de casamento, aparentemente furiosa com os maus tratos recebidos e repelida pelas exigências estranhas do marido. Depois disso, por razões nunca esclarecidas, ou talvez só porque ele gostava de viver perigosamente, Byron e sua meia-irmã Augusta foram juntos a uma recepção oferecida pela aristocracia, organizada por Lady Jersey. Os dois claramente chocaram os presentes e as senhoras desapareceram imediatamente da sala. Os homens se recusaram a cumprimentar os dois. Foi ali que o mais famoso poeta inglês se tornou um banido da sociedade. Mais uma vez, Byron procurou no estrangeiro a liberdade e as emoções e partiu em 24 de abril de 1816 do porto de Dover, no Canal da Mancha, onde senhoras da alta sociedade se disfarçaram de criadas de quarto em seu hotel para conseguir ver o famoso poeta. Desprezado pelo seu país, Byron foi idolatrado no estrangeiro. Se estabeleceu durante um tempo em Veneza, mergulhando com fervor inabalável em todo tipo de ligações sexuais e outras formas de devassidão vaidosa. E vaidoso que era, passou a se preocupar cada vez mais com o cabelo que caía e com o excesso de peso. Após fartos banquetes, entrava em dietas rigorosas e perigosas, prejudicando bastante a sua saúde. E pela última vez se apaixonou profunda e perdidamente por Teresa Guiccioli, uma jovem bela, mas casada, o que não impediu que ficassem juntos. Partilhavam a tendência para o melodrama e seus encontros amorosos ocorriam desde o Grande Canal até refúgios à beira-mar, passando por castelos e casas alugadas em vilas nas colinas. Durante esses anos, Byron escreveu a 3ª seção de A Peregrinação, Manfredo e outros poemas, incluindo Dom Juan. Esse último, um poema épico que se baseia em seus sentimentos e experiências pessoais. Lord Byron sempre foi fascinado pela morte, mas encontrou mais uma razão para sua morbidez em 1822. Uma filha ilegítima chamada Allegra, filha de Claire Clairmont, morreu de malária aos 5 anos de idade.
Pouco tempo depois, soube que o poeta Percy B. Shelley, seu amigo e companheiro, havia morrido afogado em uma tempestade enquanto viajava do Golfo de Spezia. Essas perdas, principalmente a do amigo, podem ter agravado o desencanto de Byron pela vida. Mergulhou na atividade literária, sempre estimulado por vinho, gin e água. Mas a poesia já não servia de consolo para sua avassaladora sensação de vazio. E talvez ele não fosse mesmo só um poeta dramático. Afinal, Lord Byron alcançou a fama como poeta e herói numa época de desilusão generalizada. No final do século XVIII, as primeiras convulsões da Revolução Francesa haviam gerado a esperança de que homens de todo o mundo responderiam ao apelo de liberdade, igualdade e fraternidade. Em vez disso, a Revolução se tornou um banho de sangue. Napoleão, ao assumir o poder na França, em meio ao caos, trouxe uma nova promessa de liberdade. Mas em vez disso, se coroou imperador e se lançou em um projeto de conquistas que causou milhões de vítimas. Contudo, se a maioria das pessoas havia perdido a esperança de encontrar verdadeira liberdade e de se expressar sem medo, a voz de Byron parecia demonstrar que um homem, pelo menos, estava decidido a viver a vida intensamente, mesmo que sentisse a mesma melancolia e cansaço do mundo que prevalecia na sociedade. Seu herói Harold, criado por ele, podia se sentir desesperado, mas gritava: "Continuemos a dançar, celebremos a alegria. Não adormeçamos antes da manhã em que a juventude e o prazer se unem para perseguir ligeiros as horas gloriosas." Encontrar o significado da vida na busca pelo prazer, viver apenas o momento presente, podia horrorizar os mais velhos, mas uma geração inteira se entusiasmou com versos tão cheios de sensualismo e autocompaixão como "Nos deem vinhos e mulheres, risos e alegrias, os sermões e água gasosa que fiquem para outro dia." Fato é que, seja lá como foi escandalosa sua vida, assim como ocorreu com o assassinato do presidente Kennedy, por exemplo, poucas pessoas esqueceram do dia em que souberam da morte de Lord Byron. E já já a gente vai chegar nos fatos que levaram a esse tal momento. Em parte, devido aos incansáveis apelos de Byron ao longo dos anos, a opinião pública tanto na Inglaterra quanto na Europa Ocidental acabou se tornando favorável ao oprimido povo grego. Foram obtidos fundos e, quando a Comissão de Londres para a Grécia pediu um grande escritor que colaborasse, Byron aceitou com vigor. Em 16 de julho de 1823, ele partiu no Hércules, um navio fretado, armado com 2 canhões e carregado com medicamentos, armas e munições. A melancolia do poeta se dissipou durante a longa viagem entre a Itália e a Grécia. No ano seguinte, ele se encontrava novamente em Missolonghi, uma cidade pantanosa infestada de mosquitos, onde conheceu os audaciosos foliotas cerca de 10 anos atrás. Byron havia contratado imediatamente 600 deles, mas os ladrões de Parga viram no seu navio uma boa presa. Passavam o tempo em maquinações para obter dinheiro, armas e tiveram de ser subornados para combater seus próprios inimigos turcos. A tensão fez a tripulação do navio armar um motim, os reforços da Inglaterra atrasaram e a política na terra grega se revelou impossivelmente complexa e imprevisível. Mas ainda não foi aqui que ele morreu. Mais uma vez, Byron, com sua presença e autoridade e por vezes com risco de vida, evitou motins e trouxe paz entre os rivais no campo dos rebeldes. E acabou sendo a natureza que conseguiu o que tantos homens e armas não haviam conseguido. Byron contraiu uma febre que não o abandonou mais. Insistindo com os médicos para que não lhe fizessem sangrias, o tratamento habitual da época, a sangria é um procedimento médico que consiste na remoção de uma quantidade de sangue de um paciente para tratar uma condição ou doença. E ele dizia, zombando sobre os cortes feitos na sangria: "A lanceta tem matado mais gente que a lança." Mas os médicos insistiram e seu estado, como era de se esperar, piorou com a continuação da suposta cura. Esse seu estado doentio e doloroso durou semanas. E aqui surgiu a frase sobre seu fim. Ele se dirigiu ao médico e disse: "Pensa mesmo, então, que temo pela minha vida? Por que deveria me lamentar? Não a aproveitei além de todos os limites?"
Lord Byron morreu em 19 de abril de 1824, coincidentemente no aniversário da morte de Allegra, sua filha, que faleceu aos 5 anos. E aqui chegamos ao fim de mais uma história. Lord Byron tinha sede de liberdade e vida. Talvez por isso ele se envolvesse em tantos excessos, porque no final das contas, nada parecia ser suficiente. Afinal, o que na vida é suficiente? Estamos sempre em busca de algo a mais, não é mesmo? E você, o que pensa dessa história? Deixa nos comentários, eu adoraria saber a opinião de todos vocês. Se gostaram, deixem um like, se possível, compartilhe com alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo. Se não é inscrito, já clica para se inscrever e não perder nenhuma das nossas histórias. Na descrição do vídeo vocês encontrarão as informações sobre o livro Os Grandes Mistérios do Passado e as outras fontes de onde baseamos o nosso roteiro de hoje. Eu fico por aqui, uma ótima semana para todos vocês e até a próxima história!